Olá, tudo bem? Meu nome é Ana, eu sou biomédica, residente em saúde coletiva e hoje estou aqui para trazer para vocês um pouco sobre o novo coronavírus, os conceitos básicos, de onde vieram os vírus, qual a diferença entre pandemia e endemia. Antes da gente começar, eu gosto sempre de contar uma história sobre como que eu entrei nesse mundo do coronavírus. Em janeiro, mais ou menos, depois do ano novo, eu recebi uma ligação da minha mãe e ela me ligou perguntando sobre esse tal vírus da China, como era chamado na época, qual o perigo que ele tinha de chegar aqui no Brasil, e ela estava bem preocupada, né, porque estava mostrando bastante nos jornais sobre as mortes que estavam tendo na China por um vírus desconhecido. E imediatamente a minha resposta foi: esse vírus não vai chegar aqui no Brasil, não preocupa, isso é sensacionalismo. Só que aqui estamos nós hoje, em meio de uma pandemia causada por um coronavírus e restrições de movimentação, de deslocamento, de distanciamento também. Mas, no geral, de onde vieram os vírus? Primeiro, antes da gente chegar ao ponto de onde vieram, a gente precisa entender o que são os vírus primeiro. Os vírus, eles são seres formados por camadas lipoproteicas e que possuem dentro um gene RNA ou DNA. Ainda há uma discussão em relação aos vírus serem um ser vivo ou não. Para serem considerados seres vivos, eles teriam que ter organelas, coisas que os vírus não têm. E para serem considerados seres não vivos, eles seriam inúteis à vida humana, coisa que a gente sabe que os vírus não são também. Tanto que eles vêm ao decorrer de toda a história trazendo estragos à humanidade, e tanto econômicos quanto sociais. Então a gente percebe que o vírus ele não pode ser considerado um ser não vivo e ainda não sabe se ele é um ser vivo. Há ainda esse embate. Eles surgiram há cerca de aproximadamente 3,5 bilhões de anos atrás e ainda há teorias de como que surgiram esses vírus primeiramente na humanidade. Há correntes que defendem que esses vírus eles são como se fossem evoluções de bactérias muito antigas que tiveram uma evolução no seu DNA e do seu RNA, trazendo funções bioquímicas inéditas. E há também correntes que dizem que esses vírus surgiram de fragmentos de DNA e RNA de células maiores, que aí levaram ao que eles são hoje, através do processo todo evolutivo. A gente tem vários tipos de vírus que atuam em vários lugares do corpo, e um desses lugares é o trato respiratório. E aí nós temos, no caso, os vírus respiratórios. Eles são agentes causadores mais frequentes de doença em humanos e possuem um impacto significativo na morbimortalidade ao redor do mundo, principalmente nas crianças. Os vírus respiratórios eles já chegaram a ser a terceira maior causa de morte no mundo e eles vêm trazendo bastantes problemas para a saúde pública, por causa da sua morbimortalidade, principalmente em pessoas com sistema imunológico que ainda não está totalmente desenvolvido, como é o caso das crianças, naqueles que têm um sistema imunológico comprometido, como é o caso das pessoas que têm uma doença no sistema imunológico, e também aqueles que têm o sistema imunológico já fragilizado, como é o caso dos idosos. Nós temos vários tipos de vírus respiratórios que são comuns hoje na sociedade. Temos os adenovírus, temos os vírus influenza e temos também os coronavírus. Antes da gente chegar nessa parte dos coronavírus, a gente vai entender um pouquinho sobre o que são os zoonoses. Zoonose vem do grego zoon, que significa animais, e nosos, que significa doença. Ou seja, as zoonoses, elas são doenças causadas por animais em pessoas, nos seres humanos. Essas zoonoses elas podem ser causadas por parasitas, por bactérias, por fungos ou por vírus. Normalmente, o animal que ele é o hospedeiro intermediário desse vírus, ele não apresenta doença, sendo assim que o ser humano ele vai apresentar os sintomas da doença já quando ele for hospedeiro final. Temos aqui alguns exemplos de zoonoses causadas por vírus ao longo da história. A febre amarela, o ebola. Temos a dengue, que aqui no Brasil ela não é considerada uma zoonose mais, ela é considerada uma arbovirose. Embora que em outros países, como alguns países da África, a dengue ela é considerada ainda como uma zoonose. E temos também esses três que eu deixei marcado aqui embaixo, que é o MERS, SARS e o Covid-19.
MERS, SARS e Covid-19 são síndromes respiratórias agudas causadas por coronavírus. A MERS é a síndrome respiratória do Oriente Médio, o SARS é a síndrome respiratória aguda e o Covid-19 é uma abreviação para Coronavirus Disease, que é essa doença hoje que nós estamos passando por ela na pandemia. O que é o coronavírus? O coronavírus ele é uma família de vírus que circula principalmente em animais, como morcegos e roedores. Existem 3 linhas de coronavírus, que são a linha alfa, a beta e a gama. A beta é a mais comum de trazer doenças para os seres humanos. A alfa e a gama são mais voltadas para os animais. Os coronavírus eles não são novos no mundo. Em 2002, já surgiu casos de SARS-CoV, que é a síndrome respiratória aguda grave, na China. Os cientistas naquela época, ao descobrirem esse coronavírus, eles alertaram que esse vírus poderia passar por mutações que levaria a uma grande pandemia no futuro, que no caso seria essa pandemia que nós estamos vivendo hoje. Os coronavírus eles são caracterizados por ter um rápido e um grande poder de mutação, que é justamente uma das características do SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid-19 hoje. O MERS-CoV ele foi causado na Arábia Saudita, os primeiros casos surgiram lá em 2012, que é por isso que se chama Síndrome Respiratória do Oriente Médio. A transmissão inicial foi através dos morcegos e posteriormente dos dromedários. E hoje nós temos aí o SARS-CoV-2, que veio também com os primeiros casos surgindo lá na China em 2019. Nossa, então muitas pessoas pensam, poxa, o coronavírus, o SARS-CoV-2 no caso, é um vírus chinês, é um vírus que foi causado pela China? Não necessariamente. É através dos hábitos de certas populações. Igual aqui no Brasil, por exemplo, muitos têm o hábito de comer carne de tatu. E não há o descarte de uma possibilidade de que esse tatu seja um hospedeiro de alguma doença que possa ser transmitida, de algum vírus. Então, o que aconteceu foi que simplesmente aconteceu na China primeiro, através dos morcegos. Mas não significa que é uma situação que só ocorreria lá. Então, qual a diferença entre coronavírus, SARS-CoV-2 e Covid-19? O coronavírus é a família dos vírus corona, que causam síndromes respiratórias. Tem uma característica também que os coronavírus eles têm essas spike que a gente chama, que é o revestimento do vírus, que é um formato de coroa. Essa coroa em latim se chama corona e por isso o nome coronavírus. Essa spike viral, ela se gruda no trato respiratório das pessoas e a partir daí o vírus começa a agir. O SARS-CoV-2 é o antigo denominado 2019 nCoV. Ele é o coronavírus de síndrome respiratória aguda 2, que é o vírus que causa a Covid-19, que é a doença infecciosa causada pelo coronavírus recém-descoberto. Então, de um agregado geral, os coronavírus não são uma novidade para a gente. O que é a novidade é a mutação que surgiu agora, que é o SARS-CoV-2, que causou toda essa pandemia. Então, colocando tudo isso em uma frase, a Covid-19, abreviação de Coronavirus Disease, é causada pelo SARS-CoV-2, que é um coronavírus. O primeiro caso ele surgiu em 2019 em Wuhan, na China. Suspeita-se que venha de uma feira aberta que tinha lá na China, lá em Wuhan, e que era uma feira aberta que vendia animais silvestres e frutos do mar para consumo humano. Acredita-se que a transmissão se iniciou através dos morcegos, embora os estudos já tenham pensado que talvez tenha sido pelas cobras ou até mesmo pelos pangolins, que são animais silvestres lá na China e que já eram transportadores de coronavírus lá no país. Todavia, os estudos mais recentes vêm falando que realmente o coronavírus SARS-CoV-2 veio através dos morcegos. Então, nós estamos vivendo esse período de pandemia causado pela Covid-19. Mas, ao final das contas, o que é uma pandemia?
para entender o conceito de pandemia, nós precisamos entender alguns conceitos antes. Surto, epidemia, endemia e pandemia. Um surto é quando tem um caso isolado de alguma doença em um lugar delimitado, em um lugar que normalmente não se espalha. Por exemplo, quando tem surtos de pequenas doenças em creches, de diarreia, de infecções pé, mão, boca. Esses são surtos, são casos isolados de uma doença. A epidemia já é considerada a junção de vários surtos. É quando nós temos, por exemplo, a epidemia de dengue, aqui em Palmas ou no Tocantins. A endemia, ela não é considerada uma definição numérica, ou seja, a endemia ela não se define por números. É a situação de um país ter recorrência de uma certa doença. Por exemplo, o Brasil ele é um país endêmico para a febre amarela, ou seja, é um país em que ocorre essa doença. Já a pandemia, ela é quando uma epidemia extrapola o seu limite. A pandemia é a dispersão de uma doença além das fronteiras de um país. Como eu coloquei aqui na imagem ao lado, essa imagem é a demonstração de como está hoje a Covid-19 no mundo. Então a gente percebe que tem em todos os continentes, exceto na Antártica. E então a gente vê esse caso de pandemia, que a doença ela está espalhada. Só queria lembrar também que a Covid-19 ela não pode ser considerada uma gripe, tanto pela estrutura viral quanto pelos sintomas, embora os sintomas sejam semelhantes com o de uma gripe. Fraqueza, dor de cabeça, espirros, febre, mas além disso tem também a falta de ar, que é um dos agravantes da doença. Então, essa foi a nossa aula de hoje, ela foi basicamente introdutória para que vocês possam continuar no curso já com esses conceitos básicos. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado e, acima de tudo, espero que vocês tenham entendido um pouco sobre essa diferença do coronavírus, Covid-19 e SARS-CoV-2. Protejam a si, protejam aos outros e aproveitem o restante do conteúdo.